Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de clamor, mais um dia de oração, de intercessão, mais um dia de busca pela manifestação sobrenatural do nosso Deus, o nosso Deus que certamente está atento às nossas orações, sempre com as suas mãos estendidas sobre nós, com seus ouvidos atentos ao nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Bom, antes de prosseguir, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que tome a frente dessa transmissão, pedir ao Espírito Santo que guie os nossos passos, em oração, para assim recebermos mais de Deus. Se for possível, feche os seus olhos, liga o pensamento no Senhor, vamos falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais um dia, mais uma chance de falarmos com o Senhor, sermos ouvidos pelo Senhor e também de ouvirmos a Tua voz. Senhor, a Tua palavra nos diz para virem ao Senhor os cansados, oprimidos, sobrecarregados. Há uma promessa, meu Pai, de alívio. Eis-nos aqui em nome de Jesus. Oramos colocando em Tuas mãos essa transmissão, pedindo, meu Deus, que o Senhor conceda-nos a direção, que o Senhor guarde nossa mente, nosso coração e nos mantenha, Senhor, coberto em nome de Jesus com o sangue de Cristo. Por isso nós entregamos, para isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Ser conosco, guia-nos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém? Bom, com certeza estamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Daqui a pouco mais estaremos fazendo a oração da fé, colocando diante de Deus a nossa vida, clamando pela manifestação do Senhor, na sua causa. Você que já está conectado com a gente, se você quiser compartilhar um pedido de oração, fique à vontade, entra no chat aí da transmissão, coloca um pedido de oração, coloca um versículo aí da palavra de Deus, se você sentir de Deus, comece a interagir com os irmãos que estão conectados, para que outros também possam serem alcançados aí pela presença do Senhor, no nome de Jesus. Quero pedir também para você deixar o like ajuda aí na relevância do conteúdo, e para cada like o YouTube vai disponibilizar esse vídeo para outras pessoas. Então faça isso, tá bom? Dê essa força. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também no canal, tá bom? Para que o canal cresça e possa aí alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Um outro pedido que eu quero fazer é para você compartilhar este link com outras pessoas, aí embaixo, na barra e abaixo da tela do seu celular, do vídeo, tem aí a opção de você compartilhar com outras pessoas. Mande para outras pessoas este link, mande com uma mensagem convidando a pessoa para participar da oração. Se você conhece alguém que está precisando de oração, que está passando por um momento difícil, um momento de luta, mande para ela convidando, dizendo, olha, vai ter uma oração, entra lá no link para você receber a oração, e mande também para intercessores, porque existem pessoas que são chamadas por Deus para interceder, são convocadas pelo Senhor para se colocar na brecha, por outras pessoas. Então, se você conhece pessoas que são intercessoras, então envie para elas também estarem conosco, ajudando em oração, unindo a fé, fazendo essa corrente em favor das pessoas, em favor da nossa nação, da igreja, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Irmãos, já vamos entrar aqui na palavra, eu não vou ler os comentários, como vocês sabem, geralmente, terça-feira, nós gravamos na segunda-feira, a intercessão de terça-feira, por conta de um compromisso que eu tenho sempre na parte da manhã. Então, por essa razão, nós estamos gravando na segunda-feira, então não tem como ver as mensagens que serão compartilhadas. Nós estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Ontem nós começamos a falar, já na madrugada, às 3 horas da manhã, eu falei alguma coisa com base no versículo 2, vou tentar falar alguma coisa hoje também, com base no versículo 2. Ontem, na intercessão de ontem, nós falamos com base no versículo 1, e eu creio que o Senhor vai nos trazer entendimento. Eu vou ler o texto inteiro para você se familiarizar o texto, e é bom ler, reler, e quanto mais você lê, fica melhor, fica mais claro para você, tá bom? Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E aconteceu que
que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Bom, como nós já conhecemos o texto, ele fala desse milagre que Jesus operou, ali dando direção aos pescadores que mais tarde se tornaram seus discípulos, para que ali eles alcançassem uma grande bênção. E esse texto, como nós já falamos ontem, nos traz algumas lições importantes. Ontem, nós falamos no versículo 1, na intercessão de ontem, que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nós falávamos que existem pessoas que apertam Jesus através da oração por uma cura, por uma bênção familiar, uma bênção na vida financeira. É errado, pastor? Não, não é errado. Mas devemos também apertá-lo, no bom sentido, é claro, para ouvir a palavra, para saber o que ele tem para falar para a gente. O Senhor sempre tem uma palavra, sempre tem uma orientação, sempre tem uma direção. E cabe a nós buscarmos no Senhor essa palavra, essa inspiração, essa direção. Então, é importante, apertarmos no bom sentido, na oração, insistirmos: Senhor, fala, traz a sua luz, e Ele certamente falará conosco, tá bom? O versículo 2 diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus viu ali 2 barcos junto à praia do lago. Esses 2 barcos chamaram a atenção de Jesus. A palavra do Senhor, ela nos faz entender que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria presente. 2 aqui fala de comunhão. Então havia ali 2 barcos falando, o texto fala de comunhão. A comunhão atrai a presença do Senhor. Lembra do que o salmista diz? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a comunhão atrai a presença do Senhor, libera a unção de Deus na nossa vida. Já o inimigo, ele trabalha para causar desunião, para gerar contenda, disse-me-disse. Ele gera contenda, desunião através de fofoca, quando o irmão fala do outro irmão, quando o irmão persegue o outro irmão, quando o irmão deixa entrar no coração um sentimento, começa a tratar o outro com indiferença, porque o outro irmão falou algo, fez algo que ele não queria, que ele não gostou, ele esperava algo, o irmão disse não, e porque disse não, ele se chateou, e aí deixou que o mal entrasse no coração. A gente precisa ficar atento, porque Satanás, ele trabalha, muitas vezes tentando gerar isso, desunião, divisão. Jesus disse que casa dividida, reino dividido não subsiste, e talvez você está vivendo isso dentro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, um espírito de contenda, um espírito de desunião, colocando um contra o outro, gerando aí uma situação, afastando um do outro. Veja que Jesus viu os 2 barcos junto à praia. A união, a comunhão atrai o Senhor. Mas o que eu quero comentar aqui, eu falei na madrugada de ontem, na madrugada de segunda-feira, que diz assim, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E os pescadores desceram do barco e começaram a lavar as suas redes. A rede aqui fala dos nossos sentimentos, fala do nosso coração. Durante a noite inteira, eles
trabalharam e não apanharam nada. A rede, certamente, ela veio cheia de lixo, de sujeira, né? E eles precisavam lavar a rede, tirar as sujeiras, tirar o lixo da rede para o outro dia de pesca. Se eles não lavassem a rede, eles não estariam prontos para um novo dia de pesca e nem estariam prontos para essa pesca maravilhosa, né? Isso foi possível porque a rede estava lavada. E, como eu disse, lavar a rede fala de limpar nosso coração, fala de tratar os nossos sentimentos. Nós falamos isso na madrugada de ontem, né? Na oração da quarta vigília da noite. Nós precisamos tratar. Tem muitas pessoas que estão com as redes sujas, com o coração sujas, né? Tem muitas pessoas que vêm trazendo em seu coração decepção, frustração, né? Mágoa, rancor, e elas precisam limpar. Tem gente, irmãos, que para de falar com o irmão, para de falar com um parente, para de falar com o fulano, trata com indiferença, porque o inimigo conseguiu gerar uma sujeira. E, é claro, não estou aqui generalizando, dizendo que tudo é o inimigo, muitas vezes somos nós mesmos, né, que deixamos ali o sentimento ruim entrar e precisamos lavar, precisamos tirar, limpar completamente o nosso coração, tirar os ressentimentos, né, tirar as frustrações, falar com Deus sobre o assunto. Tem pessoas que se frustraram com pessoas, se decepcionaram, foram ofendidas, foram magoadas, e elas estão cultivando essas emoções, esses sentimentos no coração. Uma hora isso vai prejudicar você. Tem pessoas deprimidas, pessoas amarguradas, angustiadas por conta de ressentimentos, por conta de sentimentos que estão ali no coração e que ela não limpa, né? Não tira. Tem coisas que parece até que a pessoa esqueceu, está lá, né, no coração dela. Ela talvez não lembra mais, mas às vezes, de tempo em tempo, alguma coisa, né, acontece como um gatilho e gera uma angústia que às vezes a pessoa não sabe nem o porquê daquela angústia, nem o porquê daquela tristeza, mas aquela angústia, aquela tristeza está relacionada a algo que está na alma da pessoa. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, né? Tem gente que às vezes acorda pela manhã, né, com uma angústia no coração, e alguns associam essa angústia a algo que pode vir a acontecer, uma premonição. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, estou me sentindo estranho, angustiado, preocupado, não sei o que é. E muitas vezes o que a pessoa está sentindo naquele momento não tem a ver com o presente, com o que ela está vivendo naquele momento, não tem a ver com o futuro, com algo que vai acontecer, mas tem a ver com o passado, né? É algo que está no subconsciente da pessoa, e agora um cheiro que ela sentiu, um timbre de voz que ela ouviu, alguma coisa que ela viu, veio como um gatilho e despertou algo na alma dela, e a alma reagiu, né, com essa dor, com essa angústia. Ela não tem uma explicação do porquê ela está sentindo o que ela está sentindo, mas essa angústia pode estar relacionada a algo que não foi tratado lá atrás, que ela não procurou colocar para fora, buscar esse refúgio em Deus, e aconteceu o que aconteceu. Irmãos, como nós precisamos, né, dessa limpeza espiritual, né? Como nós precisamos tratar. Agora, deixa eu falar um negócio para você. A gente precisa lavar a nossa rede com Deus, abrir o nosso coração com Deus, porque tem pessoas que ela quer vomitar tudo em cima dos outros. Vai lá, né, em cima de uma pessoa que ela julga que é culpada por aquilo que ela está passando, e ela vai lá, vomita tudo, fala um montão de bobagem para aquela pessoa, acusa a pessoa, ofende aquela pessoa, humilha aquela pessoa, e depois, agora me senti aliviado. Mas você ofendeu um irmão, você feriu o irmão, a gente tem que ter cuidado com o nosso próximo. A Bíblia diz que nós temos que tratar as pessoas como queremos ser tratados. E muitas vezes, por mais que você tenha se sentido aliviado, mas você pode ter cometido um pecado. Eu não estou afirmando que você cometeu, mas você pode ter cometido um pecado. E ainda que não houve um pecado, mas você colocou algo no coração do irmão, um peso, né, entristeceu, feriu o seu próximo.
Então, tem muita gente que faz isso. Irmãos, quantas vezes, né, eu já ouvi, né, casos assim, a pessoa ela está frustrada, ela está decepcionada, a coisa não está andando para ela, não está dando certo, ela escolhe alguém como alvo, como responsável, porque, de repente, ela criou uma expectativa naquela pessoa e a pessoa não atendeu às expectativas, ela vai lá e vomita tudo em cima daquela pessoa. Eu já vi casos de maridos fazendo isso com esposas, esposas fazendo isso com maridos, né? Falando, a pior coisa foi casar com você, e aí humilha o marido, humilha a esposa, dizendo que foi um erro ter casado, que aquela pessoa não presta, não vale nada, e, né, que foi a maior burrada da vida. Eu já vi muitos casos assim. Aí a pessoa vomita tudo aquilo sobre a outra e ela esquece, mas aquilo fica no coração daquela pessoa. E aí depois há um problema, há um distanciamento, uma frieza no relacionamento, e a pessoa não entende. Depois, mas eu não sei por que a pessoa está diferente comigo, por que está distante, por que está assim. Bom, de repente é algo que você fez lá atrás, né? Algo que você falou lá atrás. Eu já comentei aqui nos nossos cultos que temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque às vezes com aquilo que a pessoa fala, ela acaba quebrando algo dentro da pessoa e gerando uma situação complicada. Por isso que a gente precisa ter cuidados, como a palavra do Senhor diz. Enfim, lave as suas redes, querido. Como está a sua rede? Como está o seu coração, como está a sua alma, né? A sua alma está sobrecarregada, a sua alma está cheia de lixo, cheia de tristeza, cheia de ressentimentos. Lave, peça para o Senhor tirar, peça para o Senhor, peça ajuda ao Senhor, entre em oração, tire um momento, né, para orar sobre isso, para falar sobre isso com Deus, para colocar diante do Senhor como você está se sentindo. Fale para Ele, conte para Ele exatamente o que você sente, né, das suas frustrações. Isso é um risco, porque isso pode levar você a se desviar, pode levar você a uma queda. A gente tem um exemplo de Asaf, no Salmo 73, o Asaf era um levita do Senhor, né? Tinha um chamado, tinha um ministério, mas Asaf, ele começou a se atentar para as coisas que ele não deveria se atentar. Começou a colocar os olhos em coisas que ele não deveria colocar os seus olhos. E isso trouxe problemas para Asaf, isso afetou a vida espiritual de Asaf. Olha o que ele fala, eu vou começar aqui no versículo 1, vou ler alguns versículos, não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. O versículo 1 diz assim, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele começa o Salmo já com uma afirmação, verdadeiramente Deus é bom, indiscutivelmente Deus é bom. Sim, querido, Deus é bom. Em tudo que Deus faz, né? Nem tudo que Deus faz a gente entende ou a gente gosta, porque às vezes está contrário ao que a gente quer naquele momento, mas o que Deus faz, pode ter certeza, é bom e é o melhor para nós. Quando Deus diz não, quando Deus não nos atende, quando Ele não nos dá algo que nós estamos pedindo, porque achamos que aquilo é bom, mas Deus sabe exatamente aquilo que é bom e aquilo que não é bom para nós. Agora, isso é um fato. Deus é bom e Ele é imutável. Deus não foi bom apenas um tempo atrás e agora mudou. Ele sempre foi e sempre será bom. Ele já começa afirmando isso. Ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, aqui, né, representando aí o povo de Deus, representando a igreja do Senhor. Deus é bom para com o povo, para com os limpos de coração. Por isso que o nosso coração precisa estar limpo diante de Deus. Por isso que precisamos lavar as nossas redes. Mas olha o que ele fala no versículo 2. Aí ele começa a compartilhar a experiência dele, a experiência pessoal dele. Ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele quase se desviou, ele está dizendo aqui. Por tudo que ele estava vivendo naquele momento, gerou algo no coração de Asaf que sujou o coração dele. E ele começou a ter um entendimento errado. Olha o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte,
mais firme está a sua força. Essa foi uma interpretação distorcida e ele começou a olhar de forma superficial, de forma natural a vida dos ímpios, e ele achou que estava tudo bem, que os ímpios não tinham aperto, que estava tudo tranquilo, que eles prosperavam, mas era uma visão distorcida, né? Aquilo que geralmente aparenta ser que não é. É como um Instagram, né? Um Facebook, você entra lá no Instagram de algumas pessoas, você vê ela sorrindo, postando, né, fotos em lugares assim, assado, aquela coisa toda, e às vezes ali com uma palavra de efeito, e aí você olhando aquilo, você deduz, poxa, olha só, essa pessoa não busca Deus, não vai à igreja, não tem comunhão com Deus, vive no pecado, é ímpio, não tem temor de Deus, e olha como é que ela é feliz, olha como ela está bem, olha como ela está prosperando. Quer dizer, a pessoa, ela interpreta a vida daquela pessoa baseado no Instagram, né? Aquilo que a pessoa está postando, e como a gente sabe, na maioria dos casos não é verdade, é ilusão, né? Eu estou me lembrando de um caso, de uma influência aí que postava foto viajando em tantos lugares e assim, e depois foram descobrir que era tudo fake, era tudo montagem. Uma outra, né, que foi fazer uma viagem para um determinado lugar, ela estava na classe econômica, mas entrou lá na executiva, na primeira classe, tirou a foto, dizendo que ela só viajava, assim, aquela coisa toda e tudo mais, mas depois viram ela na classe econômica, com a mesma roupa, no mesmo dia, ela só entrou na primeira classe para tirar foto. Aí a pessoa que segue, que acompanha, fica lá, está vendo? Essa pessoa não busca Deus, irmãos, é tudo ilusão. E é isso que acontece com muita gente. Olha o que como Asaf conclui isso. Depois você lê o Salmo inteiro. No versículo 16, ele diz assim, ó, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. A cabeça dele ficou perturbada. Aí no versículo 17, ele diz assim, ó, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que ele entrou no santuário. Quando ele entra no santuário, quando ele entra na presença de Deus, quando ele se achega ao Senhor, ele então começa a entender, ele começa a compreender as coisas. E como isso é importante, irmãos. Você precisa entrar no santuário de Deus. Você precisa chegar diante do Senhor, falar com Deus, colocar diante de Deus suas frustrações, suas decepções, as feridas da sua alma. Fale com Deus, coloque diante do Senhor essa causa, né? Abra seu coração, lave as suas redes, queridos, lave a sua alma, trate a sua alma, tire do seu coração, né, todo este peso, toda essa angústia, tire do seu coração, né, todo esse sentimento ruim, contrário, né, essa mágoa, esse rancor. Fale com Deus, apresente, e Ele vai limpar seu coração, vai ajudar você nesse processo de limpeza. Olha, isso foi importante para Asaf, isso foi importante para os pescadores. Imagina, se eles não lavassem a rede, eles não estariam prontos, né, para quando Jesus deu a ordem. Porque nós vimos que depois que Jesus acabou de falar, Jesus orientou para que eles levassem o barco ao mar alto e lançassem a rede para pescar. Agora, imagina se eles não tivessem lavado as redes. Eles teriam que ter ainda o trabalho de preparar a rede, né, de lavar, para depois, então, alcançar. Tem gente assim, tem gente adiando a sua pesca maravilhosa, porque estão adiando o lavar das suas redes, porque continuam cultivando lixo no próprio coração, a sujeira no próprio coração. Então, se prepare, esteja pronto para aquilo que Deus tem para você. Comece com o seu coração, comece tratando a sua alma, comece limpando, né, falando com Deus das suas frustrações, decepções, falando com Deus das mágoas que estão no seu coração, rancor, desejo de vingança. Apresente sua alma, seu coração ao Senhor. Se prepare para a pesca maravilhosa da sua vida, para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e também através da sua vida. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa alma diante do Senhor, vamos apresentar a Deus a nossa vida, e eu creio que o Senhor há de nos ouvir e de nos responder. Feche os olhos, ligue o pensamento nele, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e por Tua presença.
por tua bênção sobre cada um de nós. Senhor, o Senhor nos conhece como ninguém. Não há nada oculto aos seus olhos. O Senhor conhece cada coração. Quantos que trazem, meu Pai, em seu coração um sentimento, meu Deus, ruim, uma mágoa, um rancor, uma frustração, uma decepção. Pai, existem pessoas assim. Pais que estão decepcionados com os filhos, filhos que estão decepcionados com os pais, maridos com esposas, esposas com seus maridos. Pessoas, meu Pai, que uma angústia tomou o coração por causa de algo do passado, meu Deus, um complexo de inferioridade. Tem pessoas que trazem consigo um trauma da infância, de um abuso, meu Deus, que sofreu na infância. Tem gente que cultiva no coração um desejo de vingança, um ódio. Outros, um sentimento, meu Pai, por uma pessoa que não é o seu cônjuge, Senhor. Desejos, meu Deus, que a tua palavra condena. E por isso, Pai, precisamos colocar diante de ti o nosso coração e pedir ajuda-nos, Senhor. Meu Deus, manifesta a tua presença. Ajude esta pessoa a tratar a sua alma. Ajude esta pessoa a tirar do seu coração todos esses sentimentos que têm limitado a fé dela, a comunhão dela contigo, que a têm impedido, Senhor, de alcançar aquilo que o Senhor, meu Deus, preparou para a vida dela. Senhor, estenda as tuas mãos em nome de Jesus e lava, santifica. Meu irmão, minha irmã, fale com Deus. Coloque seu coração, faça como Asaf, entre no santuário, entre na presença de Deus, coloque diante do Senhor seu coração, coloque diante do Senhor seus ressentimentos, fale com Deus de tudo que você vem sentindo, né, daquilo que está dentro da sua alma, tentando moldar, né, a sua personalidade, o seu caráter, e já tem afetado você tem estado agressivo dentro de casa, você tem vivido irado, nervoso, irritado, estressado no trânsito, brigando com pessoas, discutindo com pessoas. Você não é assim, não faz parte da sua índole, do seu caráter. Isso tem a ver com algo, com uma sujeira que está dentro do seu coração, algo que está na sua alma, refletindo no seu caráter, tentando afetar o seu comportamento. Entre na presença de Deus, fala com Ele, peça ajuda e o Senhor vai te ajudar. Senhor, em nome de Jesus, tem pessoas doentes, Senhor, doentes porque a alma está doente. Senhor, tem gente que vai a médico, faz tratamento, toma medicamento sem resultado, porque é um problema psicológico, Senhor, é algo que está impregnado na alma. Tem gente que não avança, Senhor, profissionalmente, financeiramente, por causa de algo na alma, aprisionando, Senhor, amarrando esta pessoa. Senhor, mas nós te pedimos que esta pessoa seja visitada, alcançada pelo Senhor agora. Este que ora pedindo ajuda, este que ora pedindo ao Senhor para limpar o coração. Meu Deus, em nome de Jesus, visita o filho, visita a filha, visita o marido, visita a esposa, em nome de Jesus. Tem gente, Pai, que a questão não é ela, o problema não está no coração dela, mas está no coração de um parente, de um familiar, de um ente querido, de um amigo. Meu Deus, algo que está no coração da outra pessoa contra ela. Ele já percebeu que a esposa mudou, o marido mudou, percebeu que os filhos mudaram, houve uma mudança no comportamento, meu Pai, do amigo, houve uma mudança no comportamento do ente querido, e agora ela está orando, pedindo ao Senhor para visitar essa pessoa. Visita mesmo, Senhor, aonde ele estiver, aonde ela estiver, quebranta, abra os olhos espirituais, meu Deus, mostra, Senhor, a verdade, joga por terra toda a intenção do inimigo por trás de tudo isso, Pai. O inimigo tem se aproveitado de um desentendimento, meu Deus, para gerar problemas, para gerar destruição, Senhor, para levar pessoas, meu Pai, à morte, ao suicídio, para tentar destruir casais, famílias. Senhor, mas nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, para intervir. Nós pedimos ao Senhor para estender as mãos, meu Deus, sobre essa situação e manifestar cura, libertação, restauração, transformação. Senhor, visita, meu Deus, visita, Senhor, manifesta
a tua glória, manifesta a tua presença, manifesta, Senhor, o teu poder e joga por terra tudo que não provém do Senhor. Pai, nós oramos colocando todas estas coisas diante de Ti. Nós oramos, Senhor, colocando cada pedido de oração, meu Deus, diante de Ti. Os pedidos no chat, os pedidos, meu Deus, no caderno de oração, Senhor. Os pedidos postados no grupo do WhatsApp, os pedidos entregues na igreja, nós colocamos diante de Ti. Senhor, eu levanto a minha voz, eu uso a autoridade do nome de Jesus, a autoridade que o Senhor delegou à igreja. E eu repreendo agora este mal, eu repreendo agora os demônios que estão se aproveitando dessa situação, que se levantaram para destruir esta pessoa, que se levantaram com planos de levar esta pessoa à queda. Tire as mãos, Satanás, tire as tuas mãos da mente, do coração, tire as tuas mãos do caminho dele, do caminho dela, da vida dele, da vida dela. Eu repreendo as suas obras e ordeno que saia com o seu mal, que saia com o que é seu, que bata em retirada em nome de Jesus Cristo toda opressão, toda maldição, toda ação do mal, saia em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, manifeste a unção do Senhor para curar a alma ferida, Senhor, em nome de Jesus, para restaurar, renovar, vivificar e fortalecer. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos todas estas coisas. E na certeza de que o Senhor nos ouviu, nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, pelo Teu favor. Obrigado por Tua graça sobre nós. Obrigado por nos ouvir, por nos atender. Nós entregamos o dia nas Tuas mãos. E que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é isso. Tome para si essa palavra. Creia em nome de Jesus que a sua oração chegou ao Senhor. E creia na resposta de Deus, tá bom? Fique firme. Quero lembrar vocês que quarta-feira, o quarto de guerra, nós nos reunimos aqui para guerrear pela nossa casa, pela nossa família. Vamos orar pelas causas que consideramos impossíveis, vamos colocá-las diante de Deus, e eu creio que o Senhor há de nos atender em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nessa quarta-feira, às 9 da manhã, às 15 horas, às 18 e às 19h30, estaremos reunidos aqui para buscar a face do Senhor, tá bom? Bom, eu fico por aqui, que Deus continue te abençoando, não esqueça de deixar o like, de compartilhar, tá bom? E assim vamos prosseguindo para a glória do Senhor. Um forte abraço para todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos juntos ao vivo, se Deus permitir. Fiquem na paz e até lá, no nome de Jesus.